galerinha, espero que estejam bem. Então hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre futebol americano. Essa é uma palestra que eu dei para o pessoal da graduação, para entender um pouquinho, compreender um pouquinho sobre o futebol americano e o flag football, tá bom? A minha experiência é um pouquinho maior no futebol americano. Flag football eu cheguei a dar aula para crianças, né? E aí eu tinha que estudar um pouquinho para conhecer as regras, as modalidades, como que joga, como ensinar. Mas vou estar passando aqui para vocês, é uma introdução, beleza? Então, vamos lá, vou apresentar minha tela aqui. Bom, primeiramente, meu nome é Márcio Fernando, né? Aqui eu faço agradecimento, né, às instituições que me ajudaram a estudar, né? Eu estudei sobre futebol americano no meu mestrado, e é um assunto que eu gosto muito, tá? Atualmente eu não recebo, não sou um profissional que recebe trabalhando com futebol americano, mas talvez um dia isso pode acontecer, beleza? Tomara que um dia isso aconteça. Então, agradecimentos ao pessoal do time, né, Moura Lacerda Dragons, que é o time que eu faço parte, eu fiz a pesquisa com eles. E aqui estão minhas redes, beleza? O Instagram e o e-mail. Bom, primeiro, só para conhecer um pouquinho, eu fiz um mestrado com o pessoal do time. O título da dissertação era Monitorização, Treinamento e Composição Corporal de Atletas de Futebol Americano. Infelizmente, a parte da composição corporal eu não consegui. Deu alguns problemas com o técnico de laboratório, com o exame que eu ia fazer de DEXA. Mas lá no finalzinho vocês vão ver que eu consegui rodar um estudo piloto, vamos dizer assim, achados preliminares com os dados que eu obtive utilizando a DEXA, tá? Para quem não lembra aí, para quem não sabe, a DEXA é um equipamento para medir a densidade óssea, né? Que aí, a partir dele, também dá para separar o que seria gordura, do que seria osso, do que seria massa muscular, tá bom? Aqui tem outras redes sociais minhas, beleza? São as redes científicas, né? A maioria. Então vamos começar. Esse livro aqui ele é muito interessante para o pessoal que trabalha com futebol americano, que dá um panorama geral, né? Ele foi escrito por Jay Hoffman. E ele traz uma frase que é muito interessante. Eu vou ler em português aqui para vocês, tá bom? Então, o futebol é um jogo único, né? No qual você tem apenas uma pequena janela de oportunidades que permite com que os atletas joguem o jogo. Ele é um esporte que, diferente de outros esportes como o basquetebol, o beisebol, o futebol ou às vezes o ice hockey, o hockey, né? Que não permite uma versão recreacional para serem jogadas depois de anos que os atletas se retiraram, né? De anos que os atletas se aposentaram. Por que ele diz isso, pessoal? Porque esse esporte, para você fazer uma partida de futebol americano, primeiro você precisa ter tudo bem ensaiado, cada jogada tem que estar muito bem ensaiada. Você tem que estar preparado para não machucar. Você tem que saber fazer exatamente o que sua posição faz. Então, por exemplo, tem que fazer uma rota. Eu não posso fazer uma rota do jeito que eu quero, um recebedor. Ele tem a quantidade de passos, às vezes ele tem até na cabeça dele, né? Isso é individual. Mas ele tem a quantidade de passos ideal para dar a jarda ideal que ele tem que fazer o corte para fazer a rota que ele tem que fazer, porque o quarterback ele tem que saber a rota que ele tem que fazer. Se ele fizer com um passo para frente ou um passo para trás, na hora que o quarterback for lançar a bola, ele não consegue acertar. Então, é um dos pequenos exemplos, tá? Não é só isso, mas tudo ali, é muito bem ensaiado, sabe? Então, a gente treina, faz uma simulação ali, mas nunca é igual a um jogo. Um jogo você vai pegar outras pessoas, um outro time que joga de forma diferente. Então, por isso que ele falou isso. O hockey acaba sendo um pouquinho parecido, né? Porque ele é muito intenso, você pega outros times e aí você nunca tá com um adversário parecido com o seu. Mas ainda assim, o hockey ele não tem tanta jogada ensaiada, assim. Eu não entendo tanto de hockey, mas eu imagino que não é igual ao futebol americano, tá? Vocês vão ver isso mais pra frente. E aqui estão alguns exemplos, né? Por exemplo, isso aqui é difícil acontecer em treino. Em um jogo isso pode acontecer. No jogo, a adrenalina, a descarga adrenérgica é muito alta. Então, o pessoal tá mais forte do que... Tá todo mundo aqui querendo dar a vida, né? Então, eles estão mais fortes do que num treinamento. Aqui é um pouquinho do flag, né?
Então o flag é um pouquinho parecido, só que ele não é tão intenso, né? Então você consegue fazer uma versão não recreacional, né? Desculpa, recreacional com flag, jogo recreacional, é simples. E além disso, esqueci de mencionar, né? Olha o tanto de pessoa que está aqui, só aqui na linha, certo? E aí tem pessoas nas extremidades, né, que a gente chama de sideline, nas linhas laterais dos campos. E aí tem pessoa atrás dessa linha, tem pessoa atrás dessa linha do campo de ataque e de defesa. Então precisa de muitos árbitros. Só isso aí já fica mais difícil fazer jogos recreacionais. Gasta muito. Capacete, helmet, shoulder também é caro. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí tem as modalidades, né, que são mais simples de serem realizadas, que nem o flag, que é uma modalidade mais simples, que dá para fazer versão recreacional, né? E o tackle bar football. Pode ter vários nomes, tá bom, pessoal? Eu achei como tackle bar football. Que aí, ao invés de arrancar a fitinha, né, o flag arranca a fitinha, então ao invés de dar o tackle, ao invés de fazer a derrubada, a pessoa tem que arrancar a fitinha. E aí tem outras regras que são específicas do flag, tá? Aí tem essa versão que é com o tackle, o que você, ao invés de dar o tackle, derrubar a pessoa, você vai e tira essa faixinha deles aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui eu trouxe para mostrar para vocês que o flag football agora ele é uma modalidade olímpica, tá bom? E agora falando um pouquinho sobre o jogo. O futebol americano, esse aqui é um exemplo do campo dele, tá bom? Então, é importante aqui, pessoal, pro pessoal que está acostumado com futebol. A penalidade aqui não é para chutar, pra fazer alguma coisa assim. Quando você tem uma penalidade, como é um esporte de avanço, né? Você tem que avançar até o outro lado. A penalidade, por exemplo, eu tô aqui, eu fiz uma penalidade. Eu perco 5, 10, 15 jardas. Então, a minha bola iria começar aqui da próxima jogada, eu começo 5, 10 ou 15 jardas para trás. Eu vou perdendo espaço. Beleza? O campo é de 120 jardas por 53. Uma jarda aqui equivale a 0,91 metros. Beleza? Então daqui a aqui tem 100 jardas. Aí tem 10 jardas aqui que a gente chama de end zone, que é onde que pontua. E tem 10 jardas aqui da outra end zone, que é onde que pontua. Beleza? A gente joga. Os jogos são 4 tempos de 15, então é parecido com o basquete. Só que esse tempo aqui ele vai parando, tá bom? E aí cada time tem 4 tentativas quando é o time de ataque que está em campo, tá bom? Então cada time tem um time de ataque e time de defesa. Cada time de ataque tem 4 tentativas para tentar avançar 10 jardas. Se ele conseguir avançar 10 jardas aqui, ó, tô dando um exemplo, tá? Começou aqui na linha de 35. Linha de 30, vai ficar mais fácil. Linha de 30. Se ele conseguir chegar até na de 20, ele tem mais 4 tentativas. Beleza? Se ele parar aqui e der a quarta tentativa e ele não conseguir avançar, aí troca a posse de bola. É outro time que começa a atacar para lá. Beleza? A gente chama isso de turnover. Troca de posse de bola. Beleza? O time tem 4 tentativas, né? Se na terceira tentativa ele vê que está muito longe, por exemplo, eu peguei a bola aqui, comecei o jogo aqui, avancei só 8 jardas, está muito longe para eu avançar. Eu acho que eu não tenho certeza se eu vou. 8 jardas até que é bastante, viu? Eu não tenho certeza se eu quero tentar essa quarta jarda. Aí, para eu não devolver a bola aqui para o outro time, eu posso fazer o que a gente chama de field goal. Ou um punch, na verdade, né? O punch seria melhor. Aí o punch, o que acontece? Na quarta tentativa, a pessoa chuta, eles chutam a bola, e aí o pessoal da defesa, né, do outro time pega e tenta avançar. Se você derrubar o outro time aqui, aí é aqui que vai começar a bola. Se você derrubar o outro time aqui, é aqui que vai começar a bola. Só que aí tem um risco, né? Tem um risco do time aqui pegar e avançar muito mais do que você chutou. Por exemplo, parar com a bola aqui ou até fazer o touchdown, que aí já é a pontuação máxima, né? Mas é comum usar o punch. Tem um time de ataque, um time de defesa e o time especial. O time especial é especialista em punch. Então são pessoas que estão treinadas a fazer essas jogadas, esses tipos de jogadas de punch, beleza? Fora isso tem o field goal. Então, por exemplo, o time está aqui, ele está atacando para lá. Ele parou aqui mais ou menos, perto da end zone. Ele não quer fazer um punch porque está muito perto. Mas ele pode fazer um field goal, que é acertar no Y, sabe? Vocês já devem ter visto o Y.
Aí ele tenta acertar o Y. Se acertar, e aí é a pontuação convertida, field goal. Beleza? Bom, então vamos lá. Agora, passando um pouquinho para o flag football, as penalidades de jardas de falta, ela também perde jarda, ok. O campo, isso aqui pode alterar, tá, pessoal? Depende da regulamentação, do regulamento da competição. De 70 por 30 ou 70 por 25 jardas. Isso aqui é do flag football 7x7 ou 5x5, 5 contra 5 ou 7 contra 7. São 4 tempos de 15 também. Aqui é um pouquinho diferente. Então, são 3 tentativas para a pessoa avançar aqui, ó, dessa linha até o meio do campo e depois mais 3 para chegar até o final do campo, até o que a gente chama de end zone e pontuar. E aí, a pessoa que está avançando, vamos supor que o pessoal aqui é do ataque, ó, tá avançando. Aqui tem uma linha que é proibida a corrida, que é a linha de 5 jardas. Se eu não me engano, é essa daqui. Beleza? Então, a partir daqui, ó, eles não podem fazer jogadas de corrida. No flag football também tem jogada de corrida e de passe. Ele não tem chute, pelo menos no 5 contra 5, que parece que é a modalidade que vai estar lá em Los Angeles, em 2028. E tem várias modalidades, beleza? Essas duas são as mais famosas, 5x5 e 7x7. Eu já vi vários jogos 4x4 lá na gringa. E aqui seria Aí, pessoal, para começar o jogo, igual no futebol, no soccer, né? Chamar de soccer, que fica fácil para distinguir. Tem o tiro de meio de campo, né? Aqui chama tiro de saída, né? O kickoff, que é quando você coloca a jarda. Desculpa, você coloca a bola, acho que é na jarda 25, desculpa se eu estiver enganado, tá? E aí você chuta pro outro time pegar a bola e tentar avançar o máximo que ele conseguir. Aonde que ele cair, for derrubado ou sair de campo, é ali que o pessoal do ataque vai começar a jogada, vai começar a atacar. E a partir dali eles têm 4 tentativas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Isso acontece depois do touchdown ou do início do jogo, beleza? O touchdown é a pontuação máxima. Então, aqui é o nosso time, tá bom? A gente vai retornar, eles vão chutar e a gente vai retornar. Ou seja, depois disso aqui é o nosso time de ataque que entra em jogo. Então, vamos lá. Então, a defesa deles, entre aspas, que não é defesa, né? São especialistas. Pegou a bola, correu. Onde ele for derrubado, ó, é aqui que vai começar a próxima jogada. Beleza? Bom, e aí vamos mostrar as pontuações, né? Temos o touchdown. O touchdown é a pontuação máxima e ele tem o direito a um extra point. O extra point tem 2 tipos de extra point, ok? Eu vou soltar aqui pra vocês. O arquivo não existe. O que eu fiz, hein? Tá, eu vou pausar. Eu vou editar o vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Touchdown. YouTube. É lógico que eu tinha que mostrar do nosso time, né? Então, vamos lá. Opa, aqui já foi um. Vamos ver se vai aparecer. Aqui. Ó. Snap. Snap. Bola na mão do corredor. O corredor foi, passou a linha. Touchdown. Passou a linha da endzone. Touchdown. Beleza? Vamos continuar gravando. 14 minutos, isso mesmo. Opa. Bom, aí tem o direito do field goal. Field goal vale 1 ponto. Ó, snap. Snap é o início da jogada, tá bom? Vem a bola na mão de um jogador, o jogador segura para o outro vir chutar. Se acertar o Y, é mais 1 ponto, beleza? Esse é um tipo de extra point. Tem 2, lembra que eu falei que tinha 2? Boa. E também tem o mini touchdown. Não é tão comum, tá, pessoal? O pessoal que faz aqui, ou o pessoal que se garante na corrida, no passe curto, o time que se garante, ou é o time que tá com punter, com jogador ruim de chute, sabe? Isso é comum no Brasil, lá nos Estados Unidos isso não é comum, não.
Olha lá, é como se fosse um touchdown. Só que é um mini touchdown, é a partir da linha de 2. Ah, aqui vai passar. Nesse vídeo passa vários. Vários mini touchdowns. Tentativas, pelo menos, né? Ah lá, ele não conseguiu. Olha como que é difícil. Então, o pessoal prefere garantir um. Opa, aqui conseguiram, hein? Preferem garantir um com field goal, um ponto com field goal, do que dois com um mini touchdown. Beleza? Então, vamos nessa. E aí, o field goal, né? Que seria... O field goal, ele pode ser como extra point ou ele pode ser normal, durante a jogada, né? Eu trouxe para vocês aqui o field goal mais longo da história, né, da NFL. Foi um field goal de 66 jardas. É uma distância muito longa. Olha lá, terceira para 10, ó. Eu nunca que eles iriam fazer numa segunda para 10. Terceira tentativa para 10 jardas. Field goal. Olha lá, ó. Esse sinal do árbitro é que foi pontuação, que foi ponto. Beleza? E aí o que acontece, né, com o field goal, quanto maior a distância, a gente consegue ver nesse gráfico, maior a dificuldade de acertar. Então, maior aqui, ó. Vocês podem ver que eles nem eles até param de tentar, né, quando tá mais de 50 jardas. Então aqui o azulzinho, ele é feito, né? Field goal feito, e o vermelhinho é field goal perdido. Então vocês podem ver, ó, que conforme a distância vai aumentando, acontecem mais erros, né? Field goals errados. Bom, fora isso aí a gente tem o safety. Eu vou soltar aqui para vocês verem, ó. Safety é quando... Então aqui é a nossa defesa. E aqui é o ataque do pessoal. O ataque, ele tá na linha lá no finalzinho do campo dele. Eles têm que avançar para esse lado do campo, pro lado esquerdo do campo, beleza? Mas aí o que acontece? Ele entrou a bola dele entrou na end zone dele. E aí alguém vai lá e derruba o jogador dentro da end zone dele ou pega a bola dentro da end zone dele. O nome disso é safety. A pontuação é de 2 pontos, beleza? Vê se deu pra ver, ó. Eu vou rodar de novo, tá? Olha. O jogador entrou, pegou ele e derrubou lá dentro. Deu uma falhadinha no vídeo, mas acho que deu pra entender. Ele sai até comemorando porque ele sabe que foi a pontuação. Isso é difícil de acontecer. É ponto da defesa. A defesa dificilmente pontua, tá? Mas acontece. E aí, sobre as posições, são 22 jogadores em campo, 11 do ataque e 11 da defesa. Ou se for em times especiais, né, 11 que estão chutando a bola e 11 que estão pegando a bola. Tá? Não tem limite de substituição. E tem diversas possibilidades de formação do posicionamento pré-snap. Snap é quando a bola passa embaixo das pernas, que marca o início da jogada. E aí vamos para posições. Então a gente tem os offensive linemen, são esses caras maiores aqui que ficam na linha, a gente chamou de ofensiva, né? Eles protegem o quarterback. E aí, dentre eles, né, a gente tem o center, que é o que inicia com a bola na mão. A gente tem os left e right guard, o left e right tackle. Então o center inicia com a bola na mão, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser habilidoso, né? Porque ele tem que fazer o snap, ele nem olha onde que vai a bola. Ele já fez tantas vezes que ele faz o snap e já vai bloquear o cara que ele tem que bloquear. Aí a gente tem os left guards. Então, ó, esse aqui é o center, tá? Os guards estão aqui, logo ao lado. Os guards, eles têm que ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pesado que os outros jogadores, tá bom? Aqui é um vídeo longo, vou deixar rodando um pouquinho. Só a jogada dos guards. Tá, vamos lá. Temos os tackles, left e right tackle. Então, normalmente eles são jogadores eles são maiores. Não é obrigatório, tá? Mas é interessante ser grande. E é interessante ser móvel, ser ágil. Olha como que ele é rápido, esse jogador. Ó. Ele conseguiu sair do posicionamento dele e bloquear um lá na frente. Ó. Não é só por isso, né, pessoal? É porque o pessoal que vai ali por fora, que invade por fora da linha, eles costumam ser mais rápidos, mais longilíneos.
Então, um jogador alto aqui e rápido, ágil, é interessante, beleza? Beleza? Agora as outras posições, tudo do ataque, tá, pessoal? Tô falando só do ataque, ó. Offensive skills. E aí, offensive skills, a gente separa os wide receivers, recebedores, tight end, fullback. O pessoal hoje, os times estão usando poucos fullbacks. Os running backs, corre com a bola lá na mão. E o quarterback, que é o principal, né? O mais famoso ali. Então, um exemplo aqui de wide. Então, o wide, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a rotinha dele e receber a bola. Tem algumas jogadas engraçadinhas, né? Que eles participam de corridas. Mas normalmente faz a rotinha dele e recebe a bola. Aqui é um vídeo só de rotas de wide, tá? Tight end. Tight end é como se fosse um wide receiver e um offensive lineman. Ele ajuda tanto no bloqueio. Então vocês vão ver aqui, ó, 87. Esse jogador é famoso, Gronkowski. Ele pode ajudar no bloqueio, ó, como se fosse um tight end, e ele pode sair para uma rota. Viu que ele bloqueou e saiu para uma rota? Ó, bloqueou e saiu para uma rota. Viu? Olha, bela jogada. Então o que ele fez, ó? Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. O tight end é muito importante. Ele bloqueou esse cara, ó. Ele bloqueou um cara. Opa. Ele bloqueou esse cara e saiu pra rota e esse cara foi atrás dele. Olha só, você viu? Uma pessoa só deixou duas ocupadas. Deixou essa ocupada e deixou aquela no chão. Pra essa receber, pro wide receiver receber. Legal, né? Running back. Então o running back é o que corre com a bola. Ele fica normalmente aqui do lado do quarterback. Pegou a bola na mão, correu. Opa, desculpa, eu mostrei o lado errado. Nossa, esse cara aqui corre muito. Esse cara corre muito. Aqui, ó. Pegou a bola na mão, correu. Eu não sei se esse cara... vou acabar falando merda. Mas eu acho que ele é um dos mais rápidos da NFL. Foi embora. Foi embora. Ai, como é bom esse esporte. Ó, running back, pegou a bola na mão, foi. Tem vários tipos de running back, tá? Tem o pessoal que separa em power back, que é aquele mais forte, que fica quebrando teco. Tem uns que gostam, aí ó, que nem esse, que é mais de fintar, sabe? É bom em trocar de direção, ágil, rápido. Olha como ele é mais magro, né? O outro era fortão. Ó, mais um running back. Eu gosto de ver running back correr. Olha esse. Ó. Ai, meu Deus do céu. Vamos mais um só. Boa, viu? Esse aqui estaria mais para um power back. Um running back mais forte. Meu Deus do céu. Ai, fico até arrepiado. Vambora. Lá ele. Fullback. Então o fullback, ele é uma mistura de running back com um bloqueador, com um OL. Tipo é como se fosse um tight end, só que o running back, ao invés de ser parecido com um wide receiver, ele é parecido com um running back. Beleza? Isso aqui, mais para vídeo antigo, ó. Aqui já tem um fullback correndo. Às vezes eles correm com a bola, tá? Olha como que ele é forte para correr com a bola. Opa. Acho que vai voltar o vídeo, tomara que volte. Ó, ele tá aqui, ó, fullback. Tomara que esteja dando pra ver meu mouse, senão a gente tá fudido, ó. Olha lá, bloqueou um pro running back passar. Normalmente esse cara é muito forte. Aqui, ó, fullback, bloqueou e o outro é o cara que ia pegar ele, né? Infelizmente não deu muito certo, mas o running back ele é bom. Ele continuou correndo. Às vezes ele faz rota, é incomum, tá? Mas acontece. É bom pra enganar a defesa. Olha, velho, que é isso? Olha ele ajudando aqui a bloquear. Acho que aqui não é um fullback, hein? Aqui o fullback aqui, ó, ele ajuda a bloquear, tá vendo? Uia! Se ele não bloqueia, ele é pego. Nossa, olha. Que legal, né? Que legal. Vambora. Quarterback é o que lança a bola. Então é o mais famoso, né? Pegou. A bola vem. O snap normalmente vem direto na mão dele. Mais de 90% das vezes, beleza? E aí tem vários tipos de quarterbacks também. Tem uns que são especialistas em passe, né? Tem alguns que é especialista em passe, mas também é bom em correr. Então às vezes ele corre com a bola, ele finta, né? Ele finge que vai lançar
depois corre. Ótimo passe, hein? Vamos ver se tem alguma jogada engraçadinha. Sempre tem uma jogada engraçadinha no qual ele finge que vai lançar e corre. Eu não lembro, ó. Ele aqui, ó, saiu de um. Ah, achei que ele correu. Ótimo passe. Acho que aqui é o vídeo dos melhores passes, tá? Então vambora. Defensive lineman. Agora a gente começa com a defesa. Então são... Defensive lineman tem a offensive line, né? Eles são os caras que estão da defesa, que estão logo atrás da bola. São pessoas mais fortes, tem que ser rápida. Toda posição tem que ser rápida, né, pessoal? E um pouquinho mais pesado. Normalmente eles são mais pesados que o restante da linha defensiva. Então a linha aqui toda entrando para tentar dar o tackle, acelerar o passe ou dar o tackle no quarterback ou running back. Eles ajudam muito com a corrida ou para acelerar o passe, tá? Então, as posições tem várias formas de dividir, tá? Mas basicamente assim, nose tackle é o cara mais pesadão, o defensive tackle é o segundo mais pesado, e aí tem os defensive ends, que seriam os mais ágeis, mais rápidos. É interessante aqui, seria legal, pessoas com estatura alta, longilíneas, é uma vantagem interessante. Então aqui, só para mostrar para vocês, ó, a imagem de um nose, a imagem de um DT, defensive tackle, fica mais no meio da linha, e uma imagem de defensive ends, né, que são os mais longilíneos, que ficam nas extremidades. E aí tem os defensive skills, a gente pode separar em cornerback, nickel. O nickel só aparece se sobrar homens, né? Então, por exemplo, se tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6... Se tiver 4 na linha e o resto linebacker, né, 2 linebacker. Se tiver 4 na linha, 2 linebacker, aí ele aparece, senão ele não aparece, tá bom? Tem outra posição também que chama dime, que é quando aqui tem 3 e aqui 2, ou quando tem 4 aqui e 1 aqui. Mas aí é mais para posição de passe, por isso que eu não coloquei aqui. Mas eu mencionei, é interessante mencionar. Então, enfim, vamos lá. Cornerback, strong safety, free safety. O strong é um pouquinho mais forte que o free safety, beleza? E tem os 2 linebacker. Linebacker é uma posição que ajuda aqui, ajuda no passe, tá? Essas outras posições, os defensive backs, eles ajudam no passe. Que são o free safety, strong safety, cornerback e o nickel. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês, para entender um pouquinho melhor. Então aqui é um vídeo só de defensive backs ajudando. Aqui provavelmente é um corner, tá bom? Quando fica nas extremidades são os cornerbacks. Normalmente cornerback ele sai mais perto assim do wide receiver, tá? Olha lá, defletou o passe, isso é bom, tá? Não é ruim. Se jogar a bola pro chão é bom. Olha lá, ó, defletou o passe. Se ele não tá lá, o cara pega e faz touchdown. Defletou o passe. Bom, é isso. E aí temos os linebackers. Tem posição, tem formação. Não é posição, o nome é formação. Que utiliza 4 linebackers. Tem posição, tem formação que não, beleza? E aí a gente tem o Will, o Buck, o Mike e o Sam. Normalmente esses aqui eles ajudam mais em passe. Esses aqui ajudam mais em corrida. Vou mostrar um vídeo para vocês para entender melhor, tá bom? A gente pode também acelerar o passe e fazer uma blitz, ó. Tá vendo ele entrando na blitz? Pegou o cara lá atrás. A gente chama de for loss. Deu um tackle for loss. Lá atrás da linha de início, atrás da scrimmage, da linha do snap. Ele pode ajudar em passe. Olha lá, ó, fez uma interceptação. Ele corre para o abraço, né? Ele deu um slide engraçado. É aquele ajudando na corrida, ó. Nossa, esse vídeo foi top. Só o teco que não foi o mais seguro, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer agora. Agora ele fez uma blitz. Ele entrou para acelerar o passe, ó. Boa, tackle for loss. Lindo. Lindo. E aí, agora falando um pouquinho sobre o flag football. Então, provavelmente 5x5, né? Eles são livres, tá, pessoal? Mas normalmente vai ser assim. Um linebacker, na verdade seria um safety, vai? 2 linebackers, 2 cornerbacks. Essa é um tipo de formação. Mas, por exemplo, se não tiver running back, aí um desses linebackers teria que ser um cornerback, por exemplo. Seria uma boa estratégia.
Hum, e aí o ataque, né? Wide receiver, center, running back e quarterback. A diferença é que não tem a linha aqui, tá? Depois que o center faz snap, ele pode sair para rota. Ah, lembrei, o B é de blitzer, então tem uma pessoa que pode acelerar o passe, só uma pessoa, eu acho que na verdade até duas. Mas essa pessoa ela tem que iniciar com os braços levantados. E aí, se essa pessoa é a única que pode vir aqui e acelerar o passe do QB. Mas tem um porém, se o quarterback aqui ele passar a bola pro running back para trás, aí qualquer pessoa poderia pegar, porque se torna uma corrida, né? Na verdade, não é nem passar para trás. Se o quarterback ele entregar na mão do running back, aí se torna uma corrida e qualquer pessoa pode arrancar a flag dele. Ou se fizer o contrário, né? Às vezes o running back recebe direto, ele passa por quarterback, aí qualquer pessoa pode pegar ele porque se torna uma corrida. Mas enquanto isso, não. Enquanto isso, só o Buck, o Blitzer, na verdade é Blitzer o nome correto, pode ir lá e pegar o quarterback depois do snap. Beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo. Olha lá, ele tava com a mão levantada. Ela, que é Brasil, mas é feminino. Aqui, ó. Mão levantada, correu. Ó. Só ele pode ir lá acelerar o passe. Beleza? Ao invés de derrubar, puxa a fitinha. É assim que para no flag. Aí tem o 7x7 e basicamente são variações, né? É só colocar jogadores a mais. Às vezes aparece um safety, né? Se estiver sobrando. Porque normalmente vai ter um center, né? Então vai ter uma pessoa a menos, entre aspas, para marcar no início. O safety ele cuida do fundo, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre filosofias. Pessoal, isso aqui é mais assim, a gente acaba aprendendo boca a boca, é coisa que o pessoal lá da gringa faz, e aí tem gente que traz pra cá, então às vezes chega pra gente um pouquinho distorcida, tá? Isso aqui é coisa que é difícil você encontrar na internet, se achar na internet não são artigos muito confiáveis, é coisa escrita da mente das pessoas, sabe? Pode mudar isso aqui. Mas, enfim, West Coast, aí filosofias são formas de fazer, ou seja, seria culturas, né? São formas de fazer as coisas, que passa de pessoa para pessoa. Então, a gente tem o West Coast, que seria uma forma que o ataque avançaria com rotas curtas, precisas e horizontais, então seria a rota. Isso aqui seria bom para quarterback que não consegue jogar muito longe e recebedores que não conseguem receber muito longe. É interessante também para. Espera que eu vou ter que atender. Vambora, tive que atender o telefone. Deixa eu só conferir. Boa. Então, isso aqui é bom para ataques, né? Que também normalmente faz sentido para mim, tá? Não é uma regra. Que normalmente a offensive lineman não consegue segurar muito ali as blitz, tá? Ou seja, quando a defesa tem uma linha defensiva muito forte. Bom, aí tem a Air Raid Offense, que tem exclusividade no passe, espalha bem o recebedor no campo, né? Então eles são bem espalhados, não ficam recebedores pertos. E o foco é em ganhar muita jarda rapidamente. Então o ataque entra e já dispara, ganha um monte de jarda, não cansa o pessoal do ataque. Desse jeito os offensive linemen estão sempre com energia, né? Então o foco aqui é entrar, fazer passe bom, preciso e longo e sair logo de campo, beleza? Mesmo que às vezes eles erram, né? Às vezes acontece. 4 tentativas, erra as 4. Mas aí troca a posse, né? Ou 4 tentativas, erra 3 tentativas e depois faz o punch, né? Mas aí na próxima vez que entra, só num passe ali eles já ganham 30 jardas, entende? Às vezes acontece. Então esse é o tipo de filosofia. Tinha um time aqui no Brasil eu acho que eles tinham mais essa filosofia, tá? Um time no Brasil que a gente enfrentou, que é o Rhinos. Eu acredito que era uma filosofia parecida com essa, porque eles entravam, eles tinham muito foco em passe. Só que não era só passe largo, né? Desculpa, falei, falei uma palavra meio estranha, né? Não era passo longo. Eles tinham foco em passe médio também, passe curto. Era dessa forma, passe curto, passe médio, passe curto, passe médio, corrida, e aí do nada eles faziam uma rota longa. E jogavam na rota longa e dava certo. Aí, puxa, velho.
todo o trabalho que a gente teve em parar todas aquelas jogadinhas curtas, médias, em uma jogada só ele já ganhou várias jardas e aí compensou essas. Não serviu de nada o nosso trabalho ali, entendeu? Ahn, então vamos lá, aqui pessoal, na minha cabeça você tem que ter uma linha ofensiva muito forte ou tem que estar jogando contra uma linha defensiva fraca. Aí tem a Power Run, que tem foco em corrida, então o pessoal valoriza jogadores fortes, pesados, rápidos no ataque. Tá? Isso aqui eu tô pensando mais em ataque, tá pessoal? Tem a Spread Offense, que o ideal aqui é espalhar os jogadores, então ao invés de ter vários jogadores ali na linha, usar muito tight end, fullback, running back, eles costumam espalhar os jogadores. Aqui o quarterback é interessante que ele seja atlético também, para ele fazer algumas corridas. E o foco é em passe rápido e corrida aberta, corrida pelas laterais. Uma vez que você espalhou o time, então a defesa tem que espalhar também e aí você joga ali algumas corridas abertas. Beleza? E aí, como que o ataque avança? Ele avança por meio de passe e corrida, né? E aí, para avançar por meio de passe, cada jogador vai ter já sua rota pré-estabelecida. Essas são as rotas mais comuns, tá bom? Então aqui está o jogador, só como exemplo, aqui está a linha da bola. Eu vou falar alguma das rotas, tá bom? A gente tem a slant, que é uma diagonal para dentro. A gente tem a curl, que é tipo um anzol. A gente tem a dig, ou também pode ser de chamada de in, que você corre e corta reto para dentro, né? Um ângulo reto de 90 graus. A gente tem a post, que vai em direção ao post na diagonal. A gente tem a corner, que vai em direção ao canto do campo. A gente tem a fade ou a go, que vai em linha reta lá longe. A gente tem a out, que seria igual a uma in, né? Só que 90 graus para fora do campo, então esse lado aqui é o lado fora do campo, beleza? A gente tem a comeback, que seria que nem a anzol, que é a curl, né? Só que pro outro lado. Comeback é virar para trás, né? Venha de volta, alguma coisa assim. E a gente tem a flat, que é para lateral do campo, é uma zona que é um pouquinho difícil de marcar, né? Assim, tá todo mundo descendo, né? Às vezes acontece, tá todo mundo descendo e você vai e faz alguém lá na flat. Aí o cornerback já subiu, dá pra acontecer várias jogadas na flat, tá bom? E aí é só a gente espelhar e a gente tem a slant, a curl, a dig, a out, então é sempre espelhado, tá? Não é slant sempre pra direita, slant é sempre pra dentro do campo, a curl não é sempre pra direita, a curl é sempre pra dentro do campo, então a gente tem a curl aqui e a curl aqui, beleza? E aí agora eu falando sobre alguns conceitos. A gente tem vários conceitos. Por exemplo, aqui é o conceito de flood. Flood seria inundar o campo. Então ele vai fazer alguns desenhos aqui, ó. Vai inundar o lado do campo, ó. Um recebedor vai parar aqui. Um recebedor vai parar aqui. E a rota cruzando. Isso aqui confunde bastante o ataque. E o outro vai vir para cá. O que ficar livre, normalmente eles vão se bananar aqui e esse aqui vai ficar livre, porque o corner ele vai descer para cá. Aí o que ficar livre o quarterback lança. Então, ó, um exemplo. Ó. Esse está olhando esse está olhando esse está olhando esse. Mas aí como eles cruzam, eles se embananam. Ó como eles trombaram aqui. Isso aqui já atrasou. Aqui já tem 3 contra 2. Ou seja, lá vai ter um sobrando. Algum lugar vai ter um sobrando. E aqui foi aqui, ó. Passe na flat. Olha lá ele buscando a flat, ó. E o jogador dele aqui é todo atrapalhado. É meio lento esse vídeo, mas ele é bom. Então ele teria que estar pegando, ele teria que estar aqui perto, ó, onde que ele tá, ó. Ele vai ter que fazer todo esse deslocamento aqui, ó. Não dá tempo. Recebe a bola e corre pro abraço. Ui, correu bem aqui, hein? Aí sobre os conceitos, né? A gente tem a spot, que é parecida, né? Então joga vários jogadores de um lado do campo. Esse jogador faz essa rota. A principal é esse daqui, tá, pessoal? Porque esse saindo para fora, esse ou esse vai ter que marcar esse. Esse indo pro fundo, esse ou esse vai ter que marcar ele. Normalmente é esse, tá? Mas aí depende do tipo de jogada. E aí aquele se bananam e acho que esse aqui ele fica livre, né? Ele fica meio que sobrando. A ideia é ele ficar sobrando, tá? Então ele é a primeira leitura do quarterback.
Aí tem algumas jogadas que tem conceitos com o nome das rotas. Então, por exemplo, é hook flat. Desculpa, das rotas não, das zonas que eles vão ocupar. Flat é uma rota e é uma zona. Vocês vão ver depois o que significa zona, tá? Zona é a área do campo. Então, tem duas rotas na zona flat do campo, e duas rotas na zona hook do campo. Na verdade, são três, seriam três aqui praticamente. Beleza? Então, esse é um tipo de conceito de passe. O outro tipo de conceito de passe é a verticals, no quais são rotas longas. E aí tem uma sequência, tá, pessoal? Por exemplo, esse jogador aqui, o quarterback já sabe disso, tá bom? Esse jogador aqui, ele vai ver se esse... Aqui normalmente tem dois safeties. Se um safety veio pra cá e um veio pra cá, ele continua essa rota. Não, desculpa. Se tem um safety, o corner veio pra cá e o safety ficou aqui, ele faz essa rota pra dentro. Se o safety tentou ajudar aqui, porque já tinha dois, ele faz a rota reta, beleza? Então, isso aqui é só um exemplo, tem vários tipos de jogada assim. Esse é o conceito de verticals. Conceito de all hitches, então é um conceito no qual eles tentam buscar no mesmo nível, diferentes rotas no mesmo nível. Então, vocês podem ver que tem diferentes rotas aqui no mesmo nível. Normalmente o pessoal usa isso aqui quando eles têm que avançar, sei lá, 10 ou 5 jardas. Eles correm, passam um pouquinho da quantidade de jardas que eles têm que avançar, vira e espera receber a bola. Tá? Esse é um tipo de conceito, all reach. É bom isso aqui para o pessoal que é iniciante. Normalmente, quando você, sei lá, você vai fazer um primeiro jogo, alguma coisa assim, o pessoal às vezes utiliza isso porque é fácil de explicar, é fácil de entender. E dependendo da defesa dá certo. E no flag football? Isso aqui era uma brincadeirinha que eu dei pro pessoal que eu apresentei a palestra, tá bom? Como que funcionam os passes? Aí eu deixei um tempinho pro pessoal desenhar as jogadas de passe deles, tá bom? E aí eu corrigi com eles, fiquei lá conversando com eles. Vamos para os conceitos de corrida. Então a gente tem a Power E. Então, pessoal, não é só pegar a bola e correr. Cada jogador tem uma função. Vou mostrar para vocês como seria uma Power para a esquerda do ataque, tá bom? Então, o center está aqui, quarterback aqui, o running back aqui. Cada jogador da linha ofensiva, ele vai correr aqui. Então, cada jogador tem o seu atleta para bloquear já. Ele vai correr atrás desse OL, ó. O OL foi na frente, bloqueou um e ele correu. Touchdown. De novo, cada jogador aqui já sabe quem bloquear, tá? Então, o OL sai daqui, ó. Vem na frente, bloqueou um e ele passou atrás, nas costas dele. Top, né? Para o pessoal que acha que é fácil. Aí tem a para direita, a mesma coisa, só que acontece para direita, ó. Pode ver que cada jogador já bloqueia um. Esse aqui não está desenhado, mas ele tem que bloquear esse cara, beleza? Aí o center joga para dentro. Esse aqui ele pode ou deixar o D aqui pro... esse aqui tem que subir lá no linebacker. Esse aqui ou pode empurrar o D para dentro, depende de se tiver esse linebacker estiver mais perto aqui, tá? Mas como é 4-3, 4 DLs para 3 linebacker, essa jogada foi dessa forma, tá bom? Então, o tight end... é porque tight end, desculpa, viajei agora. Ele é um tight end, então ele subiu lá no segundo nível para bloquear. Esse subiu no segundo nível também, e o left guard aqui, esse dele vai vir com tudo, ele nem vai ver esse pull vindo, a gente chama de pull, tá? Ele nem vai ver esse OL vindo. Aí ele vem, bloqueia o DE, defensive end, pra cá, e o running back passa nas costas dele. Beleza? Dando os créditos aqui pro nosso coach, né? Essa jogada aqui, ele ensinou muito bem pra gente, tá bom? E aí tem vários tipos de jogada de corrida, tem vários mesmo, tá? Que são alguns exemplos. Aqui é o exemplo de como a gente estuda no playbook. Então, o jogador aqui tem que ser inteligente. Outro tipo de corrida, essa é a corrida duo. A depender, aí tem os bloqueios, tá? A depender de como o bloqueio aconteceu, aí o running back ele vai ter diferentes opções, né? Ele pode correr ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou lá por fora. Beleza? Aqui, ó que legal. Os dois vão bloquear o mesmo jogador. Depois que o right tackle bloquear esse jogador, ele sobe para o segundo nível. A gente chama de nível 1 e nível 2. Ele sobe lá para os linebackers.
Beleza? MLB é middle linebacker. Pode ser o Buck, pode ser o Mike. Ou se você quiser, chama de middle linebacker, que aí tanto faz o lado. O outro tipo de corrida é o wide, no qual todos os bloqueadores, né, a linha defensiva, ofensiva, desculpa, ela se desloca para a direita e bloqueia para a esquerda. Então essa aqui é uma corrida wide zone para a direita, tá? E aí o running back ele pode escolher onde ele corre. Tem a corrida counter. Agora tem dois pulls. Pull é quando um L sai do lugar dele e vai bloquear em outro. Vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui vem aqui, bloqueia abrindo. E esse aqui passa atrás dele e sobe. O running back, ele vai correr atrás desse daqui, tá bom? Qual que é o problema aqui? Ele tem que tomar cuidado com o dele. E aí, às vezes, né, quando você mistura corrida com passe e muito treino mesmo, tá? Isso aqui é difícil. Aí tem algumas jogadas engraçadinhas, né? Como por exemplo a option, que seria uma mistura de passe e corrida. Então, como que é a option? Inicialmente ela é uma jogada de corrida, né? Na verdade, ela é uma jogada de corrida, só que ela é um pouquinho diferente. Porque o que acontece? O quarterback ele pega a bola e ele sai correndo com a bola na mão. Se esse cara escapar, ou esse escapar e vier nele, ele pode jogar nesse cara que está atrás dele. Se o cara que escapar, ao invés de ir no quarterback e ir nesse cara, ele mesmo guarda a bola e ele mesmo corre. Beleza? Essa é uma option, porque você tem uma opção. Tem a option, tem a double option, tem a triple option. Então tem vários tipos de option. Na verdade, acho que é só option, que seria a double option, né? E a triple option, que seriam 3 opções. E aí corre 3 pessoas. Mas acontece de uma forma um pouco diferente, tá? E aí tem a Run Pass Option, a gente chama de RPO, no qual inicialmente é uma jogada de passe, mas aí dependendo de como acontece, do que esse jogador aqui, do que esse linebacker chamado de Will faz, ou pode ser o Mike ou o Sam, depende do lado da jogada, dependendo do que ele faz, ele troca para corrida ou ele mantém o passe. Então, por exemplo, aqui tem jogadores correndo, né, fazendo as rotas. Se esse linebacker aqui ele descer para ajudar no passe, ele entrega na mão do running back e o running back corre. Se esse linebacker aqui ele descer para blitz ou ficar tentando ler a corrida, ele joga no passe, beleza? Então se esse linebacker descer, ele joga lá nas costas dele. Beleza, aí para quem não sabe, pessoal, a linha ofensiva aqui, quando é jogada de passe, ela não pode correr, ela não pode avançar. Beleza? Ela pode até se mexer aqui atrás, ó, mas ela não pode avançar, ela não pode passar, se eu não me engano, de 3 jardas, 4 jardas. Acho que não é 5 jardas, tá? Acho que é 3 jardas mesmo. Então, se ela passar daqui e encostar em alguém lá na frente, sendo uma jogada de passe, o quarterback ainda não ter lançado, perde jardas, tá bom? É uma penalidade. Aí a gente tem a screen pass, que seria um passe na lateral ali, antes da linha da scrimmage. Então, é uma jogada de corrida, na verdade. Então o que acontece? Quando tem isso aqui, pessoal, aqui tem bloqueio, tá? Isso aqui quer dizer rotas. Então, essa galerinha aqui já desce para bloquear, esse aqui desce para bloquear, esse aqui sobe para bloquear, tá vendo que eles estão subindo? Então não pode ser passe, tem que ser corrida. Como é um passe para trás da linha da scrimmage, o pessoal considera como corrida ainda, beleza? E aí ele entrega a bola aqui, ó. Deixa eu ver. Para quem que ele vai entregar aqui? Acho que ele vai entregar pro Z, desculpa, tá? Então ele faz uma rota aqui, bloqueia o running back, tá com T, mas é o running back, tá bom? E o quarterback ele lança para esse cara aqui, ó. Esse cara pega a bola e corre aqui atrás dos bloqueios. Aí tem um conceito interessante, né? Aí eu trouxe o flag football para mostrar, que é o handoff. Handoff é a entrega da bola na mão ali, né? E a pressão. Então o handoff normalmente é para aliviar a pressão, ó. Tá vindo um jogador aqui na blitz, você pega e faz o handoff, ele meio que congela, ele não sabe onde que tá a bola, tá? Nesse caso ele entregou a mão na bola, né? Então é um handoff de verdade. Mas fora o handoff, que entrega a bola na mão, tem o fake handoff, né? Que seria você fingir que entregou a bola na mão. E dá pra fazer várias jogadas com isso, tá bom? RPO faz muito isso, Run Pass Option. Tá. Lembrei por que eu coloquei isso. Porque é o seguinte, com o handoff... Deixa eu só ver se ele entregou pra trás, pro lado. Entregou na frente, tá? Ele ainda pode jogar a bola aqui, tá bom?
Se fosse um passe para frente, por exemplo, ele não poderia jogar a bola, só pode um passe para frente. Mas ele decidiu correr. As jogadas de ataque, né? Então, as jogadas do ataque no flag, elas são mais. Assim, tem como inventar mais com dois quarterbacks, porque. Ó, vamos ver se eles vão ficar lançando pro outro. Handoff. Às vezes um lança pro outro, ó. Aí vira. É como se fosse dois quarterbacks, tá? E aí eles decidem a hora de correr ou a hora de passar. No futebol americano eles não arriscam fazer isso, tá bom? Passe para trás pode acontecer vários. Ó, perceberam aqui? Foi um snap, um passe para trás e ele correu. Jogadas de passe. E são parecidas as jogadas de passe, tá? As de corrida que são um pouquinho diferentes. Não tem linha ofensiva para bloquear, né? E olha que legal, o que a gente chama de trick play. Essa trick play foi feita em under center. Under center é quando o quarterback ele fica, ele fica embaixo do o quarterback, ele fica embaixo do center, bem, ele fica com a mão ali no bumbum do center. Então, olha, uma trick play é uma jogada engraçadinha, uma jogada que normalmente não acontece, tá? Olha lá, ó. Ele vai fazer o snap, ele fingiu que entregou a bola, mas na verdade estava com outro jogador. Correu, conseguiu. Vamos ver se ele consegue touchdown, não lembro. Conseguiu. Não conseguiu touchdown. Trick plays são as jogadas mais famosinhas, assim, que o pessoal que não conhece acaba compartilhando, né? Então, alguns exemplos de corrida. Agora na formação under center, tá bom? Então, aqui com dois running back, então bola na mão, finge que entrega com um para um, mas entrega para outro. Faz um handoff para outro. Aí pode fazer para os dois lados. Aí tem esse tipo, a double dive. E aí tem o cara da esquerda e da direita. Você pode fazer o move ali, entregar para um só. E aí sai a corrida. Tem essa aqui também, que seria a right drive cross, que eles cruzam, né? Aí você entrega para um ou para outro. Aí tem a speedback double dive center loop, no qual o center ele dá uma volta aqui. Você finge. Olha que legal. Você finge que vai entregar para esses dois, o center vai dar uma volta, você entrega para o center. E aí todo mundo aqui já foi marcar esses caras aqui e o center corre lá. Splitback double dive jet. Essas corridinhas é difícil funcionar, viu? Sei lá. Não vejo o pessoal usar muito, viu? Até porque tem a zona que não pode corrida, né? Mas seria mais na terceira descida. Beleza? Olha quanta opção. Double jet reverse. Essa aqui eu não lembrava. Ele entrega aqui mesmo, correu. Ele entrega pro outro, correu. Pra direita, esquerda. Entregou pra um, entregou pra outro, correu. Vários handoffs, tá vendo? Esse aqui faz um motion, deve ser um motion, né? Acho que antes do snap ele se mexe, aí solta, aí ele pega, ele passa? Tá. É pra fazer várias brincadeiras, né? Com ela. E aí você joga várias dessas seguidas, né? Então, você pode fazer a mesma formação, eles vão achar que sabem a jogada, mas não sabem, na verdade. Bom, deixei um tempinho pro pessoal fazer algumas jogadas, desenhar algumas jogadas. E aí eu vou dividir as zonas do campo. Agora entra mais o conceito de defesa, tá bom? De novo, menção ao Chico, nosso treinador. Esse aqui eu peguei do playbook dele. Eu poderia ter pegado outro, né? Mas eu achei interessante fazer uma menção do nosso treinador, né? E tem várias formas de dividir. Não obrigatoriamente pode ser dessa forma. Você pode dividir a deep, que é o fundo. Então a bola tá aqui, tá, pessoal? O fundo do campo. Em 3, você pode dividir em 2, você pode dividir em 1. Então, a deep é a zona mais do fundo. Aí a gente tem as outs, que é fora do campo, vai das 5 até as 10 jardas depois da linha da bola. A cur, lembra que tem a rota que chama cur? Tem a hook, que seria ali o meio. Normalmente essa hook aqui eu vejo ela um pouquinho mais larga, tá? Nos playbooks. Mas enfim, tem a delay. A gente não usa muito esse termo, pelo menos eu não usei até hoje, assim, muita essa nomenclatura. E a gente tem as flats eu já usei bastante.
Aqui é a loss. Loss é line of scrimmage, linha da scrimmage, linha que começa a bola, onde começa o snap. Aí exemplos de jogada da defesa pro futebol americano, tá? Full pad, que é sem ser o flag football. A gente tem a cover 3, 3 pessoas no fundo, tá? Cover seria que tem cobertura por zona. Então agora são as jogadas de zona. Cover 3 quer dizer que tem 3 no fundo. E aqui o nome é um nome fácil pra gente lembrar, tá? Aqui nessa cover 3 tem 3 zonas no fundo e 4 zonas na frente. O restante faz a blitz. Aí a gente tem a cover 0, que seria uma jogada de homem a homem, ou seja, cada jogador marca um. E aí tem aqui, aí tem as misturas, né? Tem, por exemplo, aqui ó, cover 2 man, 2 caras no fundo, o resto no homem a homem. É uma mistura das duas. E aí tem um conceito que é muito legal, que a gente chama de read pattern, que seria sequência de leituras, no qual os jogadores ele tem uma sequência de leituras para fazer, para identificar qual rota que ele vai marcar e qual rota que é o colega que vai marcar. Então é como se fosse uma mistura de zona com passe. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, isso aqui foi feito para parar, sabe aquelas jogadas que nem a flood, que cada jogador faz uma rota? Então vamos perceber aqui, ó, cada jogador aqui estaria em um, tá vendo? Se fosse uma marcação homem a homem. E no início é uma marcação homem a homem, mas eles marcam homem a homem por zona. Então, dependendo quem vai pro fundo, eu largo esse cara, esse jogador ele larga esse cara e ele troca. Por exemplo, se esse for pra lateral aqui, esse jogador é responsável. Se esse jogador for pro fundo, esse jogador ou esse é responsável. Então vamos ver aqui, ó, reparem nos 3 que eles vão fazer trocas, ó. Ó, cada um em um, tá vendo? Cada um em um. Ninguém marca o campo, ninguém fica marcando nada. Aqui, ó, cada um em um. Aqui, infelizmente, ele conseguiu. Opa. Vamos ver aqui. Essa aqui acho que eles conseguiram bloquear, ó. Cada jogador em um, na teoria. Mas olha eles cruzando, ó. Ó, ele já foi lá fora, esse aqui veio pra cá. E é isso. E o outro abriu. O outro fechou, né? Foi pro meio do campo. Esse aqui é um pouquinho difícil de entender, tá, pessoal? A gente sofreu bastante. Faz aí, acho que uns 3 ou 4 anos que a gente tá treinando e tá difícil. Há alguns outros conceitos importantes, tá? Então a gente tem o matchup. Matchup é quando você coloca o seu melhor jogador com o pior jogador do outro time. Ou ao contrário. Não, ao contrário não. Mas vocês entenderam. MVP é o Most Valuable Player. Então, normalmente, quando um time tem um MVP, os outros times eles dobram ou reforçam a marcação nele. Aí é importante, né? Antes de saber de jogar, você saber qual player está machucado, porque dependendo de quem tiver machucado, por exemplo, o melhor quarterback de passe do outro time está machucado. Vai entrar um quarterback que ele é mais ou menos de passe, ruim, e mais ou menos de corrida, ele não consegue correr muito bem. Então você já monta o seu plano de jogo pensando nisso. Além disso, para montar o plano de jogo, você pensa em tendências, né? Então você pega as estatísticas, pega o campeonato, você pode assistir os vídeos, pode fazer anotações das jogadas que mais acontecem, quais jogadas eles fazem na terceira descida, na quarta, na primeira, na segunda, se eles chutam field goal ou não. E aí você vai treinando para combater o seu time adversário. Fora isso, né, tem os ajustes no jogo. Isso acontece muito nos intervalos, tá? Acontece muito, pessoal. Infelizmente, ó, no nosso time aconteceu várias vezes. A gente está ganhando, descendo sarrafo no pessoal no primeiro tempo. Aí a gente vai e o pessoal ajusta o jogo contra o nosso, né? E começa a fazer ponto. Começa a ir bem. Deixa eu ver se eu soltei. Soltei. Vai ficar longo isso aqui, né? Outros conceitos, a linha da scrimmage, já falei, né? A linha do início. Fumble. Linha do início. Fumble é quando o jogador deixa a bola cair. Se ele tiver a posse da bola, né, é considerado bola viva, e quem pegar tem a posse da bola. Se outro time pegar, ele pode avançar. Interceptação é quando um jogador lança, mas a pessoa do outro time recebe. Olha lá, ó. O bloqueio. Bloqueio, direito de lugar vem do flag. Então no flag você não pode bloquear. Se o seu amigo recebeu a bola, você tem que ficar parado, né? Você não pode se deslocar em direção a outro jogador para bloquear ele. Mas se você estiver passando, né, desacelerando, aí não tem problema. Passe, só pode um para frente e para trás e para o lado podem vários, beleza? E aí eu vou falar um pouquinho sobre técnicas, né? Formas de deixar o esporte mais seguro
Uma delas é treinar a técnica de contato, né? Então, são duas formas, na verdade, para você deixar o esporte mais seguro, que é treinar as técnicas, fazer o treinamento físico, né? Deixar o corpo forte e treinar a forma de bater, a forma de apanhar. Aqui tem algumas regras, tá? Eu separei alguns links. Então, por exemplo, isso aqui é tudo para deixar mais seguro, tá? A gente não pode ter o hip drop tackle. É um tipo de tackle, olha, vou mostrar para vocês. Ufa, ainda bem que ele ainda funciona. Hip drop tackle. Hip quadril, drop é cair, tackle. Tackle caindo do quadril, acho que não sei se fica a melhor tradução. E aí ele explica um pouquinho aqui, ó. É desse jeito. Desse jeito aqui machuca muito, velho. Machuca muito. Vou mostrar mais um interessante. Chop block. Tem bloqueio que não pode acontecer. Vou dar um exemplo, ó. Porque machuca, viu, pessoal? Querendo ou não machuca. Então tem o jeito certo de bater, o jeito certo de apanhar. E algumas formas de bater, né, de derrubar ou de bloquear, são falta. Ó, esse tipo de tackle. Pra quebrar tíbia, pode acontecer. Mas aí tem o local certo que não pode acontecer, tá? Alguns deles podem acontecer só ali na zona, na, como que chama? Box, running box, eu esqueci o nome da zona. Que é essa zona aqui pertinho do snap, tá? Vou mostrar mais um? Vou mostrar o uso do helmet, ó. A horse collar também. Bloqueio legal abaixo da cintura também é legal, mas aí vai ficar muito longo, tá bom? Vou mostrar todos, acho que é melhor. O uso do helmet. Então você não pode usar o capacete para taclear a pessoa ou para bloquear. Olha lá, ó. Falta. Esse cara é louco. Pra que isso? Bater a cabeça. Acho que às vezes eles esquecem também, né? Ah, mas isso aqui não foi por querer, né, mano? Sei lá. Beleza, vambora. Agora qualquer horse collar. É o tackle no colarinho. Isso aqui pode machucar também, dependendo do jeito que cai, ó. Quando a pessoa pega no pescoço ali, sabe? Perto do pescoço, ó. Pegou perto do pescoço. Porque ele pode cair em cima do tornozelo. Às vezes ele torce aqui, tem torção. Por sorte aqui não aconteceu. Aí, ó. Isso aqui machuca. Ele pode cair em cima da perna. Ai, ai. Tá, vamos lá. Antes que apareça uma fatalidade aqui. Vambora, Marcos. Daqui a pouco ele tem que trabalhar. Trabalha. O bloqueio abaixo da cintura. Bloqueio ilegal abaixo da cintura. Até pode acontecer, mas tem momentos que ele não é ilegal. Eita, nós. Aqui foi? Oxi. Pera, eu li errado? Era abaixo da cintura mesmo? Ou é acima da cintura? Acho que é acima da cintura, tá? Eu li errado, pessoal. Desculpa. Às vezes eu faço confusão no above e below. Bom, enfim. E esse aqui é o peel back block. Acho que é o bloqueio baixo por costas. O que significa peel mesmo? Casca. Remo. Vamos ver. Um player ofensivo não pode iniciar o contato do lado e abaixo. Agora acertei, abaixo da cintura. Contra o oponente. Ah, tá. Acho que é o blindside. O bloqueio do lado. Aham. Do lado e abaixo. Ah, tá. É um cut block quando a pessoa não tá vendo de lado, né? Isso aqui pra estourar tornozelo. Tornozelo, joelho. Ah, isso aí é legal. Caralho, velho. É que ele tentou alcançar, né? Foda, não pode.
Beleza, vambora. Agora sobre os equipamentos, tá? É, mostrar pra vocês, né? Em 1920 era assim. 1950. Aí foi melhorando, ó. Foi colocando queixeira, ó. Já tem queixeira, tá vendo? Pra não escapar. Antes não tinha. Aí colocaram uma face mask. Isso aqui parece que. Ah, sei lá, parece que não quebrava, não, mas aqui não tava protegido, né? Colocou uma de ferro. Tem uma X-Strap também agora, ó, fácil de tirar. Agora colocou uma face mask de verdade, né? Ainda dá pra socar o dedo aqui. Eu não sei se tá com áudio, deve estar sem áudio. Ah, agora eles tiraram a face mask, mas tem, tá bom? Eles foram melhorando por dentro. Foram melhorando. Dos anos 2000. Acho que esse é o último. Ah, 2010. Nossa, aí começou a ficar bom. Aí começou a ficar legal. Opa, deixa eu voltar. O que é importante mencionar aqui, pessoal? Caramba. Que eles melhoraram, ó. Isso aqui é sem helmet e com helmet. O que é importante mencionar aqui? O helmet ele não tira totalmente a força de impacto, né? Ele diminui o impacto transiente. Então, ao invés do impacto, aqui é sem helmet, tá? Ao invés do impacto ter aquele pico que aí machuca, que isso aqui que machuca, né? Ele dissipa. Então, você tem um impacto lá, ele demora, ele vai sendo dissipado e ele demora para acontecer. Então, a área, se for ver a área embaixo da curva aqui, ó, sem helmet e com helmet, é a mesma. Só que a distribuição não, porque aqui demora um tempinho maior por conta da deformação dos materiais. Beleza? Então, por que eu trouxe isso? Porque só para vocês saberem que é importante, mesmo estando com helmet, é que o impacto ele ainda existe, né? O impacto transiente ele não é tão alto, mas ainda existe essa força em toda a cabeça, pescoço, maxila. Então, para não exagerar, tá bom? Não é só, eu tô com o helmet, posso fazer qualquer coisa. Não, não é assim que funciona, beleza? E aí eu trouxe alguns estudos interessantes, codificando o treinamento, né? Então a gente pode ver aqui, pessoal, ele separou em forças gravitacionais muito moderada, muito baixa, né? Até impacto severo. E aí a gente pode ver aqui, ó, isso aqui a gente separou em zonas, essa tabela, tá? Aqui é só dos defensive players, os players defensivos. Zona 1, muito fraco, e zona 6, severo. A gente pode ver que acontece muitos impactos, e vários deles são maiores do que 10G. Aqui na zona 9, né, a gente pode ver que aconteceu 9,6 vezes durante um jogo para DBs, defensive backs, né? Defensive tackles 10, defensive ends 13 e linebackers 12, em média. Aqui é uma novinha, então vai ver uma diferença entre eles, né? Teve diferença aqui. Efeito principal, acho que é do grupo só. Só do grupo. Então teve diferença entre os grupos aqui. Aqui, aqui não. Oxi, aqui também. Aqui também. Tem diferença em todos. Aí pra ver onde que é a diferença, é só olhar aqui. Pera aí que eu viajei, né? Vocês não estão interessados nisso. Eu que gosto dessas coisas. Não sei se todo mundo gosta. Aqui é dos ofensivos, desculpa pela marca aqui, tá? Pela imagem, ela tá bem ruimzinha. Então, também acontece. Pro wide receivers aconteceu 13 vezes. Deixa eu só conferir se isso aqui é em vezes. Em vezes. 16 para running back. Oi, o running back. Como que é o impacto? Força de impacto deles. Quarterback 13. Oi, quarterback a gente achava que era pouco, mas não, né? Eles estão ali parados, do nada vem alguém acelerando e tuf. Tight end, olha como que é abaixo do tight end? Não sabia. Offensive lineman, 11. Bom, agora sobre demandas em jogos, aqui a gente tem uma tabelinha com as distâncias percorridas, então a gente pode ver que wide receivers percorrem 5 km aproximadamente por jogo, e aí os running backs, offensive linemen, tight end, quarterbacks percorrem uma distância muito menor. Distância em baixa intensidade, né? O wide receiver percorre muita, quarterbacks também. Isso aqui é contando tudo, tá, pessoal?
Também os deslocamentos ali fora das jogadas, tá bom? E a velocidade máxima, a média da velocidade máxima, que foi de 31 para o wide receivers. Então, olha que legal. Olha que legal os quarterback, correram bem até, hein? Correram bem. Sei lá, tá meio estranho. Acho que pegaram um time que o quarterback jogava muito como corredor. E aí as demandas de jogos, desculpa pessoal, aqui é para linha ofensiva e aqui é para linha defensiva. Então os que mais correm aqui, não é possível. Ah tá, defensive backs, então os defensive backs foram os que mais correram. Depois linebacker, depois defensive end, por isso que é importante eles serem mais atléticos, assim, mais magros, né? Não atléticos, mais um pouco mais magros, mais rápidos. Defensive tackles. E aqui é a distância média, tá? Então os mais rápidos mesmo são os defensive backs. Linebacker também não fica muito para trás, tá? E aqui tá onde foi a diferença, ó. Eu só segui os asteriscos, o sinal de número e esse Ezinho que dá pra ver onde que foi a diferença, tá bom? E aí é um resumo do livro do Jay. Então, isso aqui é mais pensando em jogadas, tá bom? Pensando em montar um treino, estruturar um treino. Bom, então um drive ele tem de 10 a 12 jogadas. Na NCAA, isso aqui são dados da NCAA, tá bom? Não são dados da NFL. É de antes do pessoal entrar para a NFL. De 1 até 12 jogadas por drive. 12 jogadas, nossa, é difícil, hein? Mas acontece. Não, eu falo assim, é difícil para os jogadores, tá bom? É bem cansativo. E aí, corrida. Ela acontece de 5 a 6 vezes por drive. Drive é quando o time do ataque entra em campo. O time do ataque entrou em campo e saiu de campo, isso é um drive. A defesa é a mesma coisa. A defesa entrou de campo, saiu de campo, aconteceu um drive. Beleza? As jogadas, elas duram de 2 a 13 segundos, com a média de 5 segundos. Jogadas de passe duram em torno de 4,86 segundos, de corrida. E jogada de passe em torno de 5,60. Praticamente 1 segundo de diferença. Então, jogada de passe é um pouquinho mais demorada. Isso aqui pode ser diferente, tá? Pode ser diferente dependendo do tipo de jogada, do huddle. Huddle é quando o pessoal se organiza ali para chamar as jogadas. E da filosofia do treinador. Beleza? Então, os estudos sobre flag football eu ia trazer também, mas a maioria deles, inclusive brasileiro e de fora, eles são sobre lesões. Então eu trouxe até uns exemplos para vocês, olha, falando sobre lesão, falando sobre impacto na cabeça, lesões de novo, impacto na cabeça. Aí aqui eles usaram tackle bar, né, que é aquele futebol, eles chamaram de tackle bar, aquele futebol que dá o tackle nas costas. E chegamos ao fim, pessoal. Agora só para vender um pouquinho meu peixe, tá bom? Então, do meu mestrado, né, saíram alguns estudos. Esse aqui que não deu certo de conduzir até o final, né? Então, eu apresentei como um resumo, chamado de evidências preliminares da proposição de modelos antropométricos derivados da DEXA para estimar a massa gorda de atleta de futebol americano. Eu poderia estimar massa gorda, massa magra, massa óssea, tá? Mas eu escolhi estimar massa gorda. E aí, isso aqui não foi pra frente porque tinham poucos atletas, tá bom? Aqui está um resumo dos meus dados. Então, eu criei 3 equações para estimar massa gorda. A primeira... Espera que eu acho que... Tem aqui, tá. E aí aqui é os gráficos para ver o quanto que erra, tá bom? Então, a gente pode ver que não houve um erro sistemático, então dá para usar a equação. A primeira ela erra um pouquinho mais do que a segunda e a terceira elas erram parecidos até. Só que a terceira ela parece ser a melhor ainda assim. Aí a gente tem a tabela aqui. A equação 1 ela usa a massa corporal apenas. Não faz muito sentido, né? A equação 2 ela utiliza a massa corporal e a dobra cutânea axilar média. E a equação 3 ela usa a massa corporal, a dobra cutânea axilar média e a circunferência de punho. Esse aqui é o valor de R2 ajustado, é um valor alto, muito bom. Esse aqui é o EB-PRESS, que é a estatística do erro padrão PRESS, erro padrão da estatística PRESS. A estatística PRESS é mais ou menos assim, a gente refaz a equação, mas sempre tirando uma pessoa e comparando com a equação. Então,
valores muito altos aqui, eles são ruins, tá? A gente pode ver aqui, ó, 3,9, quer dizer que a equação já está errando. Não é exatamente isso, tá? Mas quer dizer que a equação já está errando quase 4 percentual de gordura, beleza? E aí tem o FIV, que é o fator de inflação da variância. Aqui, quando o FIV é maior que 10, a gente não confia muito na equação, tá bom? Quer dizer que todos. Quer dizer que a equação, você está colocando mais coisa na equação, mais é, variáveis preditoras, só que ela não está melhorando, tá bom? Por isso que parou nessa equação. Eu tinha várias medidas, mas o FIV ele foi aumentando. Então eu precisei ficar só nessas quatro, beleza? Fator de inflação da variância. Fora isso, a gente apresentou um resumo lá no Combramene, no qual, deixa eu ver, no qual eu comparei os valores de testes nosso, teste de desempenho motor, com a NFL e com o High School, do pessoal lá de fora, né? E a gente pode ver que foi maior o desempenho motor da NFL para quase todas as posições do High School e em todas as posições, deixa eu ver, em todas as posições da NFL e quase todas da High School. Porém, algumas apresentaram discordância, né? Isso apresentou discordância, né? O que sugere que utilizar as normas lá do High School e da NFL para avaliar nossos atletas, para comparar com os nossos atletas, é uma coisa equivocada, tá? Então a gente precisa de normativa para atletas brasileiros. Fora isso, eu comecei a escrever, não consegui terminar, tá bom? Uma revisão de escopo, no qual eu iria verificar todas as formas de monitorar o treinamento em atletas de futebol americano e descrever na literatura, né? Para ver o que faltava, o que não faltava. A estratégia de busca, ele encontrou 50 artigos, porém, olhando dentro desses artigos, foi encontrado 51 artigos que não foi encontrado na estratégia de busca. Portanto, eu tenho que repetir essa estratégia de busca. E aí tem a tese principal do meu... Desculpa, a dissertação, que é o documento principal do meu mestrado, que são evidências de validade do Sample Time Series Graphs, que é um instrumento que eu achei muito interessante, no livro de Bompa, para monitorar o estresse de treinamento em atleta de futebol americano. Esse aqui é o instrumento, tá? E eu apliquei antes e depois de uma temporada de futebol americano. Isso aqui já está publicado, o pessoal que quiser verificar, tá? É só procurar lá no meu ResearchGate ou me mandar mensagem, tá? E é isso, pessoal. Agradeço aí, são minhas referências e vamos nessa. Trabalhar, né?